Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá, meu nome é Arthur. Quando criança, sempre ouvia histórias de terror dos meus avós e achava que eles só queriam me assustar. Até que em uma certa noite, o que eu acreditava em minha vida toda que eram só historinhas, acabou se tornando um pesadelo, e bem real. Eu não fui criado por meus pais biológicos, então desde que me entendo por gente, fui criado pelos meus avós paternos. E sinceramente, nunca conheci muito bem meus pais, e nem faço questão. Na infância, eu ainda morei no interior, e só quando cheguei na adolescência que nos mudamos para a cidade. No caso, meus avós queriam que eu estudasse, e como eles mesmos diziam, fosse alguém na vida. Quando comecei no ensino médio, conheci Pedro, e logo nos tornamos irmãos de mães diferentes. Para mim, que sempre morei no interior, era ótimo ter um amigo, e absolutamente tudo fazíamos juntos. Depois que nos formamos, decidimos fazer um curso de técnico em informática. No início, trabalhando juntos, até ganhamos um dinheiro com essa profissão. Não sei porquê, mas nós dois realmente achávamos que estávamos criando um negócio. Coisa de jovem, sabe? E claro, que não durou muito tempo. Então tivemos que nos reciclar. Eu sempre quis dar uma vida melhor aos meus avós. E tinha o sonho de ter um nível superior na área de informática. Eu gostava mesmo dessa área. Então decidi que iria trabalhar por um ano inteiro. E com isso teria as chances de juntar uma grana e morar na capital, até me adaptar. Na época me lembro que conversei com meus avós. E eles decidiram que iriam me ajudar e me apoiar em minha decisão. Andando atrás de emprego, numa cidade muito pequena, eu só me via em duas situações: trabalhar em um supermercado ou tentar contrato pela prefeitura. Então me aventurei em ambas as tentativas. E claro, fracassei. Ninguém queria contratar um moleque recém-saído da escola. Até que com os esforços do meu avô, ele conseguiu um trabalho temporário para mim. E eu seria um porteiro de uma escola. Na época eu fiquei feliz e aceitei o trabalho. E acabei ganhando gosto pela área de segurança. Até fiz curso de vigilante, para poder receber melhores propostas de trabalho. Nessa época, o salário de um vigilante era bem atraente, e eu embarquei nessa profissão. Depois de uns 3 meses eu saí dessa escola, e acabei indo trabalhar no fórum da cidade. Eu estava animado porque não ficava sem emprego. E quando trabalhava de noite, ainda recebia um adicional. Só que ter trabalho noturno sempre tinha um lado ruim para minha avó. Ela dizia que era perigoso. Só que eu dizia que nada ia acontecer comigo e que era bem tranquilo. Mesmo preocupada comigo, ela respeitava e apoiava minhas escolhas. Passar sono e todo o sacrifício era necessário para que eu juntasse o tão sonhado dinheiro. Quando eu estava em um turno no fórum, Pedro apareceu de repente e me perguntou se eu queria trabalhar em um lugar que me pagasse o dobro. Eu fiquei animado. Quanto mais dinheiro eu guardasse, melhor seria para mim. Ele continuou dizendo que estavam aceitando currículos na companhia de energia da cidade. Eles iriam fazer uma subestação de eletricidade, só que seria feito fora da cidade. Eu não pensei 2 vezes e aceitei essa oportunidade. E após ter deixado meu currículo, uma semana depois me chamaram para uma entrevista e eu fui contratado. Claro que só fui contratado porque seu Josias, o pai de Pedro, era vereador da cidade. E ele que nos deu essa força, mas ninguém precisava saber dessa parte. Entreguei meu lugar no fórum e comecei a trabalhar na companhia de energia. O encarregado da construção se chamava Fernando. Me explicou que, como tinha muitos materiais caros, eu seria responsável por tomar conta do barracão e da área de construção. Os turnos eram de 12 horas e eu teria um parceiro para me apoiar nessa vigilância. E adivinha só, meu parceiro era justamente o Pedro. Como ele morava perto da minha casa, combinei com ele que ajudaria na gasolina, e sempre íamos e voltávamos juntos do trabalho.
Apesar do salário ser ótimo, eu não tinha transporte. Ali não pegava sinal de celular, sem contar que a distância até a cidade era mais de 1 hora de moto. Então combinávamos assim. De início, meus avós ficaram preocupados. O trabalho era longe e isolado, e eu disse a eles que tudo ficaria bem, e que essa era uma oportunidade que eu não podia perder. Bom, o primeiro mês que trabalhamos ali foi tudo ótimo. Quando o primeiro salário caiu na minha conta, então, nossa, foi melhor ainda. Como sempre trabalhávamos à noite, eu e Pedro dividíamos as horas de descanso. Ficávamos em uma guarita e os materiais em um barracão improvisado, só para evitar de pegar chuva mesmo. No segundo mês de trabalho, eu já estava acostumado com a rotina e a tranquilidade do lugar, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Em algumas madrugadas, sentíamos um fedor muito forte, e apesar de procurarmos ao redor da obra, nunca encontrávamos a origem de tal odor. Certa manhã, eu e Pedro percebemos que havia um amontoado de urubus, a alguns metros do canteiro de obras. Fomos averiguar o que atraía os urubus, e chegando no local, encontramos uma espécie de couro de animal, jogado no chão. Estava dividido em 2 pedaços, e parecia que ambos pertenciam ao mesmo animal. O estranho é que ali não tinha nada, nem fazenda, sítios e muito menos matadouros. Então de onde teria vindo aquela pele? Aquela situação se estendeu por 1 mês. Toda sexta-feira, próximo da manhã, encontrávamos aquele couro jogado, sempre em locais diferentes. Aquilo era bem grande, e sempre não conseguíamos identificar aquele material. Até relatamos isso aos nossos superiores. E como nada mais acontecia além disso, apesar de estranho, o assunto caiu em esquecimento. Em uma madrugada, eu estava dormindo, pois já tinha terminado minha primeira vigia, e eu acordei com o Pedro me sacudindo violentamente. Quando eu fui falar, Pedro tapou minha boca e fez sinal para que eu fizesse silêncio. Nós ficamos lá parados e quietos, dentro da guarita, só escutando. Foi aí que eu percebi o som, como se alguém caminhasse ali perto. Antes de sair para ver o que era, tive a ideia de espiar por um buraco que tinha na parede da guarita. De início, achei que era alguém tentando roubar algo, só que era outra coisa, e não era uma pessoa. Avistamos aquela coisa a uns 10 metros da guarita. Era alto, tinha braços longos que quase alcançavam o chão, tinha pele clara e pelos ralos, parecia até que tinha sarna. Sua cabeça era grande com orelhas em pé e um focinho comprido. Ficamos abismados ao ver aquilo, e a última coisa que eu queria era sair da guarita naquele momento. Ao contrário de outros relatos que eu escuto por aí sobre lobisomens, esse bicho não fazia barulho, pelo contrário, era bem silencioso. Nada de uivos nem gritos, nem mesmo grunhidos, só o barulho pesado de seus passos. Aquilo ficou ali por alguns instantes, até que foi em direção à lixeira e começou a revirar o lixo. Dava de ouvir o som dos restos de alimentos que haviam sido jogados ali sendo devorados. E eu e Pedro só ficamos parados, em completo silêncio, observando aquela cena grotesca. E quando aquilo terminou de comer, saltou por cima da cerca de arames e sumiu na escuridão. Pareceu que quando aquilo foi embora, eu até pude respirar, e baixinho perguntei ao Pedro o que estava acontecendo. Ele prosseguiu dizendo que estava fazendo a ronda, e viu quando algo pulou a cerca. Quando ele foi checar, deu de cara com aquela coisa, e por pura sorte não o viu. Foi aí que ele veio correndo até a guarita e me acordou. Após esse ocorrido, ficamos ali o restante da noite, pois nenhum dos dois teve coragem de sair. Ao amanhecer, eu tomei uma decisão, e nem todo o dinheiro do mundo iria me convencer a ficar naquele lugar, com aquela coisa andando por ali. Eu pedi demissão, e logo que saí da subestação, Pedro disse que não ficaria lá também. Nosso encarregado Fernando nos questionou sobre o motivo da saída, e nós inventamos várias desculpas, de todo tipo que você possa imaginar. E Fernando retrucou dizendo que não sabia mais o que fazer, já que nenhum vigilante aguentava mais de 2 meses ali naquele local. Finalmente ele se convenceu e aceitou nosso pedido de demissão. Fernando nos orientou que no dia seguinte, de manhã cedo, deveríamos levar nossas carteiras para dar baixa e entregar o uniforme limpo. Pedro disse que ia dar alguma desculpa ao pai dele, para que o mesmo não ficasse chateado com a gente.
No outro dia, bem cedo, quando estávamos indo em direção à obra, encontramos um homem muito estranho no caminho. Estava descalço e sem camisa, muito sujo, e só usava uma bermuda toda rasgada, além de feder bastante. Nós passamos por ele e ele nem nos olhou, passando direto. Coincidentemente, depois de alguns minutos, vimos novamente aquele mesmo couro, só que dessa vez estava largado na estrada e tinha o mesmo fedor que aquele homem. Naquela mesma hora, eu e Pedro percebemos que a criatura que tínhamos visto na subestação e aquele homem podiam estar ligados. Olha, eu não posso afirmar nada com certeza, porque não vi, mas eu acho que aquele homem se transformava na fera que vimos aquela noite. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.